Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui no Periscope, daqui direto do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Daqui a alguns minutos eu vou embarcar para Goiânia. Aqui atrás está a pista do Santos Dumont. É um lugar lindo, minha aeronave já está parada ali, eu vou naquele outro portão. E obviamente que eu resolvi fazer uma revisão rápida aqui com vocês, lembrando e revisando alguns assuntos importantes do direito tributário que podem cair na prova de vocês, e com isso espero ajudá-los. E aquela crença que me move desde sempre, que a gente tem que saber aproveitar cada minuto, cada momento de uma maneira produtiva e eficiente para contribuir para os nossos resultados positivos, né? E meia horinha, às vezes, é uma meia horinha que faz você acertar mais uma questão, mais duas questões na sua prova e com isso conseguir realizar o seu sonho da aprovação. Para mim, que sou professor por missão, por sacerdócio, que dar aula para mim é uma paixão e não apenas um ofício, uma obrigação, essa meia horinha vai valer muito a pena. São 8h43, eu vou começar agora, vou até umas 9h05, 9h10, que meu voo decola 9h40 e a gente vai com tudo aqui, beleza? Eu separei 5 temas de direito tributário que eu acho que podem cair na prova de vocês e peço a vocês que prestem muita atenção em tudo que eu vou falar agora, porque são todos eles temas fantásticos para a sua prova, ok? O primeiro tema é parcelamento das dívidas tributárias. Parcelamento das dívidas tributárias, ok? Esse é o primeiro tema que a gente vai conversar aqui nessa rápida revisão, parcelamento das dívidas tributárias. Moçada, quando um contribuinte está em débito com a Fazenda Pública, está com uma dívida tributária em atraso, o parcelamento é uma alternativa interessante tanto para ele como para a Fazenda. Obviamente que o contribuinte poder pagar fracionando no tempo sua dívida viabiliza para ele melhores condições de adimplir um débito que ele tem por imposição de lei e que ele tem que cumprir. Do contrário, ele vai ser executado e pode sofrer a agressão ao seu patrimônio. É claro que o parcelamento é super importante para o contribuinte, mas também é para a Fazenda Pública. Porque a Fazenda Pública, quando permite que os contribuintes parcelem seus débitos, ela cria uma possibilidade de adimplemento. E às vezes o contribuinte, se não pudesse parcelar, não adimpliria. Mas todo mês entrando um pouquinho, cada parcela sendo paga, o dinheiro vai entrando no erário. E se vocês pararem para refletir, a regra no Brasil, padrão, não quer dizer que seja sempre assim, mas o padrão costumeiro é o dos parcelamentos de 5 anos. Dificilmente uma execução fiscal transita julgado dentro de 5 anos. Então é muito melhor para a Fazenda todo mês receber um pouquinho sem precisar executar, do que ter que executar sem a certeza que vai receber. Então é por isso que no direito tributário a gente usa uma expressão que pode cair na sua prova para indicar as concessões de benefícios como o parcelamento, que é a expressão refis, R-E-F-I-S. Refis simboliza recuperação fiscal. A Fazenda faz uma política de refis, concedendo aos seus contribuintes inadimplentes a possibilidade de adimplirem o débito já vencido em parcelas sucessivas. Com isso, ela recupera créditos que provavelmente ela teria que executar para tentar receber. Para o contribuinte, essa política também permite ele se recuperar de uma situação de inadimplemento. Então, é muito comum que nas provas se fale da aplicação de uma política de refis. Aí a banca bota lá, quando se fala da aplicação de uma política de refis, pode-se dizer que o instituto tributário que está sendo trabalhado é, letra A prescrição, letra B, o pagamento consignado, letra C, a decadência, letra D, o parcelamento. O parcelamento é um instrumento que viabiliza a implementação de uma política de refis, de recuperação fiscal, ok? Indo além, para que se possa parcelar uma dívida tributária é necessário lei. Então anote aí nos seus apontamentos que somente através de lei se pode promover o parcelamento das dívidas tributárias, ok? Bom, anote também que quando a lei fornece o parcelamento e o contribuinte vem aderir a esse parcelamento, ele precisa procurar a Receita, procurar o órgão competente da administração tributária, do município, do estado ou da União, para formalizar a adesão ao parcelamento.
Então, na prática, quando a lei concede o parcelamento, normalmente não é automática a inclusão da dívida no parcelamento. O contribuinte tem que manifestar a sua vontade de aderir ao benefício e ter a sua dívida parcelada para então poder adimpli-la periodicamente. Normalmente, parcelas mensais, não que tenha que ser mensal o período de parcelas, mas em regra, mensal. E aí o contribuinte procura a administração e faz o chamado TCD, termo de confissão de dívida. Então é muito comum que nas provas se utilize essa nomenclatura para identificar o procedimento como ele é na prática. O contribuinte procura voluntariamente a Fazenda e faz um termo de confissão de dívida. Claro, se você vai procurar a Fazenda e pedir o parcelamento de uma dívida, você vai pedir o parcelamento de uma dívida que é sua. Imagine uma pessoa chegar lá na administração e dizer: eu queria parcelar uma dívida que não é minha. Ela não tem legitimidade para isso. Então, quando se pede o parcelamento de um débito, se confessa que se tem esse débito. Imagina você chegar para alguém e dizer: tudo bem, eu posso parcelar uma dívida com você? Aí a pessoa fala: mas você me deve? Não, eu não devo. Então, como é que você quer parcelar uma dívida para pagar parcelado aquilo que você não reconhece que você deve? Então, é comum que se coloque nas provas que o parcelamento é efetivado através da formalização de uma lei que o concede e da adesão voluntária do contribuinte através da formalização de um termo de confissão de dívida, ok? Bom, feito esse termo de confissão de dívida e assinado, aspas, contrato administrativo tributário de parcelamento, agora a Fazenda vai ter que respeitar o que a lei estabeleceu e o que se assinou quando se fez a inclusão do débito no regime de parcelamento, naquele refis. A Fazenda vai ter que respeitar. Aquele contribuinte poderá adimplir periodicamente as suas dívidas conforme os valores estipulados para cada parcela. Isso significa dizer que, concedido o parcelamento, fica temporariamente suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Anote aí nos seus apontamentos que quando o contribuinte adere ao parcelamento, quando se formaliza oficialmente a inclusão da dívida naquele parcelamento concedido pela lei municipal, estadual, federal, ocorre a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Anote, por favor, um artigo importante, que é o artigo 151, inciso 6 do CTN, o artigo 151, inciso 6 do CTN, que vai determinar que o parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E o que significa afirmar que o parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Significa dizer que, porquanto o parcelamento perdure e esteja sendo cumprido, a Fazenda não pode executar o débito. Está suspenso o direito de cobrar, especialmente de cobrar judicialmente. Então, concedido um parcelamento e o contribuinte aderindo, fazendo o termo de confissão de dívida, incluindo formalmente a dívida no refis, a Fazenda fica impedida de promover a execução fiscal do débito. Qual é o outro benefício que o contribuinte conquista por aderir ao parcelamento? Ele passa a ter o direito de, sempre que ele precisar, obter certidões positivas com efeitos de negativa. Então, se aquela dívida que ele está inadimplente e incluiu no parcelamento já estava inscrita na dívida ativa, a certidão, o documento que será expedido, quando ele solicitar uma informação a respeito do histórico dessa dívida, a certidão dirá: olha, a resposta é positiva, o débito está incluído aqui no cadastro de inadimplência, no cadastro da dívida ativa. Todavia, não obstante essa certidão seria positiva, essa pessoa está parcelando o débito, ela incluiu oficialmente o débito no regime de parcelamento reconhecido por lei. Então essa certidão vai valer como se fosse negativa, como se estivesse negando a existência da dívida. Então esse contribuinte que inclui a dívida no parcelamento adquire o direito de obter, todas as vezes que ele quiser, uma certidão positiva com efeito de negativa, que é uma certidão de regularidade fiscal, que vai demonstrar que a situação dele é regular, não obstante ele tenha o débito, não obstante ele tenha ficado inadimplente, não obstante ele já tenha sido incluído no cadastro da dívida ativa, ele está adimplindo parceladamente na forma que a lei autoriza. Então anote que, se a dívida foi incluída no parcelamento, o contribuinte adquire o direito de obter certidões de regularidade fiscal, certidões positivas com efeitos de negativa. Por fim, a última,
Se a Fazenda não pode executar, porque a dívida fica com a exigibilidade suspensa a partir de quando é incluída no parcelamento, é óbvio que o prazo de prescrição contra a Fazenda não pode correr. Não pode correr o prazo de prescrição contra a Fazenda Pública. Então a gente diz que, incluída a dívida no parcelamento, ocorre a interrupção do prazo de prescrição. Então o prazo prescricional fica interrompido. E o que é que isso quer dizer? Imagine que o fisco tinha 5 anos de prescrição para executar o contribuinte inadimplente. Com 2 anos de prescrição já correndo, faltando 3, o contribuinte entra no parcelamento. A Fazenda não pode mais executar. Imagine um parcelamento de 5 anos. Se a prescrição continuasse a correr, no meio do parcelamento a prescrição se consumaria. Então é óbvio que no momento em que a dívida é incluída no parcelamento, a prescrição para de correr e ela zera. Se o contribuinte parar de pagar o parcelamento e o parcelamento cair, o prazo de prescrição volta a correr do zero. E 5 anos inteiros a contar da queda do parcelamento pelo não cumprimento do termo de parcelamento, ok? Então anote que o parcelamento, que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, é causa de interrupção da prescrição tributária contra a Fazenda Pública, ok? Essa foi a primeira pegada de dicas de hoje, parcelamento do crédito tributário. A segunda dica de hoje é impostos residuais. Impostos residuais, ok? A dica de número 2 é impostos residuais. Moçada, para que se criem outros impostos diferentes do que já estão previstos na Constituição, para que se criem impostos residuais, que seriam novos impostos diferentes daqueles 13 que já existem na Constituição, para que se possa criar um imposto residual, somente quem tem essa competência é a União e só pode criar por lei complementar. Anote, por favor, porque isso cai muito em prova. Municípios, estados, o Distrito Federal não podem criar impostos residuais. O município tem 3 impostos, IPTU, ITBI e ISS. Ele não pode inventar um 4º imposto. Os estados têm 3 impostos, ITCMD, ICMS e IPVA. Eles não podem inventar um 4º imposto. Já a União, que possui a competência sobre 7 impostos, pode inventar outros. A Constituição permitiu à União a criação de outros impostos, além daqueles 7 já previstos na Constituição. Então, além do imposto de importação, de exportação, de renda, sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, sobre propriedade territorial rural e sobre grandes fortunas, além dos seus 7 impostos ordinários, a União pode criar um 8º, um 9º, um 10º. Essa competência que a União tem para inventar outros impostos, além dos já previstos na Constituição, se chama competência residual tributária. E somente a União possui. Então, se cai na sua prova que um município, que um estado, que o Distrito Federal criaram um imposto residual, você vai tomar essa assertiva como inconstitucional. Essa afirmativa revela uma inconstitucionalidade, porque a competência é exclusiva da União. E lembre, além de somente a União poder criar impostos residuais, ela só pode criar por lei complementar. A União não pode, por leis ordinárias, por medidas provisórias, por leis delegadas, criar impostos residuais, ok? Criado um imposto residual pela União, esse imposto residual tem que ter fato gerador e base de cálculo diferentes dos impostos que já existem. Os impostos residuais têm que ter fato gerador e base de cálculo diferentes dos impostos já existentes. A União não pode criar um imposto residual sobre propriedade de veículo automotor terrestre, porque esse fato gerador já é tributado pelos estados com o IPVA. Então, se a União quiser, por lei complementar, instituir um imposto residual no Brasil, terá que fazê-lo escolhendo uma outra hipótese para que incida dito imposto. Então anote que impostos residuais têm que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos na Constituição. Os impostos residuais, mais 2 informações, não podem ser cumulativos, eles têm que respeitar o princípio da não cumulatividade, que é peculiar ao IPI e ao ICMS. Então, caso a União invente um imposto residual que tenha fato gerador plurifásico, não vai poder ter tributação cumulativa, a Constituição é clara. E anote ainda, 20% da receita arrecadada com eventuais impostos residuais que se instituam
20% da receita a arrecadar, esse percentual de 20% se repassa para os estados. Então os estados são titulares do direito de ficarem com 20%, com 1/5 da receita gerada com um eventual imposto residual criado no Brasil. Anote, por favor, os artigos 154, inciso 1, 154, inciso 1, combinado com 157, inciso 2. 154, inciso 1, combinado com 157, inciso 2. Ok, moçada? Dica de número 3. Dica de número 3. Majoração e redução das alíquotas. Majoração e redução das alíquotas dos impostos federais extrafiscais. Majoração e redução das alíquotas dos impostos federais extrafiscais. Pessoal, a Constituição permite ao governo federal majorar e reduzir as alíquotas dos impostos federais extrafiscais sem a necessidade de lei. Não é necessária uma lei aprovada no Congresso Nacional para formalizar o aumento ou a redução de alíquotas dos 4 impostos federais extrafiscais. Essa conduta de majorar ou reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF, essa conduta de majorar ou reduzir as alíquotas do II, IE, IPI e IOF, imposto de importação e imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras. Essa conduta de majorar ou reduzir as alíquotas desses 4 impostos federais, que são os impostos extrafiscais, não depende de lei. Se cai na sua prova, pode o presidente da República, através de um decreto executivo, majorar ou reduzir essas alíquotas. Pode um órgão do Poder Executivo, não necessariamente a presidência, já reconhecer o Supremo, a legitimidade da CAMEX, Câmara que regula o comércio exterior, CAMEX, para majorar e reduzir as alíquotas do imposto de exportação. É que a Constituição, para dar velocidade, para dar dinamismo nessa conduta de majorar e reduzir as alíquotas dos impostos extrafiscais, que são impostos interventivos, regulatórios, que tem que ter velocidade, a Constituição afastou a reserva legal para não tornar a conduta de majorar ou reduzir essas alíquotas dependente da morosidade do processo legislativo. Então o Constituinte, anote aí o artigo, o Constituinte, no artigo 153, parágrafo 1º, artigo 153, parágrafo 1º, o Constituinte veio permitir a majoração e redução das alíquotas do II, IE, IPI e IOF sem a necessidade de lei. Exceção ao princípio da legalidade, quebrando-se aquela regrinha que é reservado à lei, majorar ou reduzir tributos. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, ok? Dica de número 4, imunidade do ITR, imunidade tributária do ITR. Gente, o ITR, Imposto Territorial Rural, imposto de competência da União, o ITR tem uma hipótese que ele não pode incidir por expressa proibição constitucional. Existe uma situação que a Constituição veda a incidência do ITR. Existe uma situação lá no artigo, anotem aí, 153, parágrafo 4º, 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, em que o Constituinte veda a incidência do imposto territorial rural. Quando essa situação, que eu vou lembrar aqui agora, cai na prova, você marca a letrinha que diz que o ITR não incide porque o proprietário tem uma imunidade tributária. Sempre que a Constituição proíbe que certo tributo incida em certa situação, a gente diz que é gerada uma imunidade tributária. A imunidade é o benefício que decorre de normas constitucionais proibitivas da incidência de tributos. Afinal, se a Constituição proíbe que o tributo incide, nenhuma lei pode autorizar a incidência, aquela situação fica juridicamente imune à possibilidade de incidência tributária. E qual é essa situação? É quando se trata de uma pessoa que tem um único imóvel, é um imóvel rural, de pequena gleba de terra, e essa pessoa explora esse imóvel para sua subsistência. Então, quando alguém tem uma pequena terrinha na roça, uma pequena gleba de terra, e explora essa terra para sobreviver, e não tem nenhum outro imóvel, essa pessoa é imune ao ITR.
o Constituinte reconhece a hipossuficiência financeira dessa pessoa, que na realidade é aquele pequeno camponês que vive provavelmente de uma agricultura de subsistência, numa pequena terrinha na roça, e o Constituinte entende que não é esse camarada que a gente deve olhar como supostamente alguém que teria uma capacidade contributiva para financiar o orçamento federal. Então vigora imunidade de ITR para o proprietário de terra que tem um único imóvel rural de pequena gleba de terra, que não possui outro imóvel e explora essa terra para sobreviver. A regra consiste no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição da República. Ok, meus amados? Essa foi a dica de número 4 para vocês. Agora, por fim, a dica de número 5. A dica de número 5 para a gente fechar esse bate-papo de hoje. Vamos nessa? Os princípios que regem o imposto de renda. Os princípios aplicáveis ao imposto de renda. Dica de número 5, princípios que regem o imposto de renda. Anote aí o nome dos 5 princípios aplicáveis ao imposto de renda: progressividade, generalidade, universalidade. Progressividade, generalidade, universalidade, non-olet, N-O-N, non-olet, O-L-E-T, non-olet, não pede nem cheira, non-olet é irrelevante, non-olet, princípio do non-olet, explicarei o que é, e pessoalidade, progressividade, generalidade, universalidade, non-olet e pessoalidade. É só checar meu embarque ali, só um segundo. Show de bola. Então, progressividade, generalidade, pessoalidade e non-olet. Moçada, o princípio da progressividade é aquele que ensina que as alíquotas aumentam, progridem na medida em que o valor da renda externado no fato gerador se eleva. Quanto mais renda você ofere, é possível que você seja atingido por uma alíquota mais intensa. As alíquotas progridem, crescem na medida em que a base de cálculo aumenta, na medida em que o valor da renda aumenta. Pessoas que oferem menos renda podem ser tributadas com alíquota menor. Pessoas que oferem mais renda serão tributadas com alíquota maior. A carga tributária oscilará, aumentará ou diminuirá em sua intensidade conforme o valor da riqueza e nesse linear a dimensão de capacidade contributiva exteriorizada por cada contribuinte na prática do fato típico. Nesse mistério, o princípio da progressividade é o que determina que as alíquotas crescem e se elevam em razão do maior valor da renda, ok? Bom, os princípios da generalidade e da universalidade querem dizer que o imposto vai incidir independente de quem seja a pessoa e independente de como ela tenha oferido renda. É irrelevante quem é você e é irrelevante como você oferiu renda. Para que o imposto incida, basta que você tenha renda. 100 mil reais na mão de Caio, de Tício ou de Mébio são 100 mil reais. 100 mil reais conquistados de uma maneira em que você advogou, atuou como profissional autônomo, como médico, como jogador de futebol, são os mesmos 100 mil reais. 100 mil reais nas mãos de uma pessoa honesta ou de um bandido são 100 mil reais. E o imposto não incide pelas suas qualidades pessoais subjetivas. O imposto incide porque você tem a riqueza. Generalidade, qualquer pessoa. Como eu brinco muito na sala de aula com a rapaziada aqui no Rio de Janeiro, naquela brincadeira, aquele jargão do funk, é pra geral. É pra geral, generalidade, qualquer sujeito, qualquer pessoa. Então não adianta você chegar e querer dizer pro fisco: olha, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Amigo, não importa quem você é. Se você tem renda, o imposto incide, você há de ser tributado. Princípio da generalidade. Universalidade. A sua renda pode ter vindo de qualquer ponto do universo, de qualquer origem. É irrelevante como você chegou na renda para fins que o tributo incida. O tributo incidirá porque você tem renda e não pela maneira como você conquistou essa renda. Então não importa o caminho que você adotou para chegar no resultado econômico, a oferição da renda, a oferição dos proventos de qualquer natureza, em razão do seu capital, do seu trabalho, da fusão de capital e trabalho. Se você tem renda, independente de como você conseguiu, o imposto vai incidir. É legítima a incidência da norma tributária, o fato típico está consumado. Universalidade. O princípio do non-olet, pecúnia non-olet, o princípio do non-olet é um complemento, é um aprofundamento do princípio da universalidade das origens das rendas. O princípio do non-olet, ele dá um plus, ele fecha com chave de ouro a ideia da universalidade, dando um plus dizendo assim: ainda que sua renda venha do crime. O princípio do non-olet é aquele que vem para determinar que as rendas devem ser tributadas ainda quando oferidas de forma ilícita. Exemplo, um traficante de drogas que comercializa substâncias psicotrópicas de comercialização proibida e ofere renda,
ele tem que ser tributado. Se ele vai ser tributado ou não, são outros 500. Mas juridicamente falando, o imposto incide, ainda que a renda seja oriunda de comportamento delituoso, de prática criminosa. Se há uma prática criminosa como caminho para se chegar no resultado econômico da renda, que se puna a prática criminosa, aplicando-se as normas da legislação penal e que atuem as autoridades do Estado penal. Mas isso não elide a incidência das normas da legislação tributária, tributando o resultado econômico, que é a oferição da renda. O raciocínio é simples. O Estado não pode proteger pessoas que, para oferir renda, praticam condutas criminosas. O Estado não pode proteger pessoas dizendo: olha, a gente não vai tributar vocês ficam alforriados da contributividade para o orçamento porque vocês praticaram a conduta de modo criminoso. Não, se pessoas honestas pagam, pessoas desonestas também terão que pagar. Professor, vai ter bis in idem? Não vai ter bis in idem. Essa pessoa não vai ser punida 2 vezes, nem tributada 2 vezes. Ela vai ser punida pelo crime e vai ser tributada pela oferição da renda. Se você pega, por exemplo, a lei de entorpecentes, ela vai ter a tipificação da conduta de alienação habitual com resultado econômico da substância psicotrópica. A pessoa será punida no crime, sofrerá uma pena privativa de liberdade, não porque ela oferiu renda, e sim porque ela traficou. E a lei do imposto de renda da pessoa física, 9249, ela não vai te tributar porque você vendeu cocaína, e sim porque você oferiu renda. A hipótese de incidência da norma da lei tributária é uma, a da lei penal é outra. Não há bis in idem, não há dupla tributação nem dupla punição, ok? Então esse é o princípio do non-olet. Por fim, o quinto e último princípio, o princípio da pessoalidade. O princípio da pessoalidade é aquele que ensina que o legislador, quando vai determinar a intensidade da carga tributária, ele pode, na lei, utilizar critérios pessoais, critérios que valorem aspectos da vida pessoal de cada contribuinte para desigualar a intensidade da carga tributária. O princípio da pessoalidade determina que os impostos, sempre que possível, tenham um caráter pessoal, aproximando-se da realidade individual de cada pessoa, para que o princípio da isonomia, que é um princípio maior, se aplique na melhor eficiência possível, desigualando ao máximo possível os desiguais na real medida e mais perfeita medida de suas justas desigualdades. Então, por exemplo, 2 pessoas que oferem a mesma renda, 2 pessoas que ano passado oferiram R$100 mil em renda cada uma, podem ser tributadas com intensidades diferentes. Eu vou, através da lei, utilizar alguns critérios de valoração de aspectos pessoais da vida dessas pessoas. Isso permitirá que essas pessoas sejam tributadas com uma quantificação diferente. Imagine, por exemplo, Caio e Tício, cada um oferiu R$100 mil em renda. A base de cálculo do imposto para ambos é 100 mil. A alíquota para ambos será 27,5%. Só que os 27,5% sobre 100 mil de Caio e os 27,5% sobre 100 mil de Tício podem gerar um resultado final diferente no valor a pagar. Por quê? Porque a lei valorou alguns aspectos pessoais da vida de Caio, de Tício e de todos os brasileiros para permitir que eles interfiram na quantia final a pagar. Por exemplo, se você tem filhos, Caio tem 3 filhos crianças que Caio tem que manter, Tício não. Caio paga escolas para seus filhos, Tício, por não ter filhos, não paga educação para crianças. Caio paga um plano de saúde para seus avós que são dependentes, Tício não. Caio tem despesas para custear a aquisição de direitos sociais, que Tício não tem. Gente, os direitos sociais são direitos que deveriam ser dados pelo Estado. Direitos sociais de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais, são direitos que exigem do Estado políticas concretistas, afirmativas. O Estado é obrigado a fornecer a saúde, a educação, o lazer, o acesso à cultura, à educação. E quando o Estado não dá, as pessoas precisam pagar para ter esse acesso. Na lei do imposto de renda, fica então permitido que a despesa que as pessoas têm até um certo limite, mediante alguns procedimentos e algumas comprovações, que elas possam abater, que elas possam deduzir do valor do imposto de renda a pagar. A ideia é simples. O princípio da pessoalidade, ele vai dizer: olha, eu vou analisar alguns aspectos da vida pessoal de cada contribuinte dentro desse país. E esses aspectos pessoais valorados estão atrelados à aquisição de direitos sociais. Então a lei do imposto de renda permite que certas despesas que as pessoas têm pagando a aquisição de direitos sociais sejam abatidas do imposto de renda a pagar. É como numa simbologia, evidentemente numa simbologia, é como se o legislador estivesse dizendo assim para os contribuintes: desculpa, porque o Estado não lhe deu isso, e você precisou usar parte de sua renda para comprar, agora eu vou lhe reembolsar, lhe dando uma dedução, um abatimento do imposto a pagar. São as famosas parcelas dedutivas do imposto de renda, atreladas às despesas que as pessoas têm com a educação, com saúde, com a manutenção do mínimo essencial de crianças, de infantes, de senis, ok? Esse é o princípio da pessoalidade. Com isso, no tempo combinado, com meia hora de live, a gente fecha aqui essas 5 dicas importantes em temas essenciais de direito tributário.
para as provas de vocês. Espero que tenha agregado valor, que tenha contribuído. Eu vou correr agora para o meu portão de embarque. Eu estou no limite aí, eu estou vendo que a fila de embarque já se encerrou e eu vou entrar correndo ali como o último a embarcar. E lá de Goiânia eu só vou dar aula de noite hoje. No final da tarde, depois que eu tiver batido minhas metas hoje, eu faço uma live para vocês sobre o direito constitucional, para a gente bater um papo sobre alguns temas importantes. Beleza, rapaziada? Galera de Goiânia, estou com vocês aí hoje de noite, amanhã de manhã, quinta de manhã, na Rede Júris, uma parceria Portal F3 aqui do Rio de Janeiro, Rede Júris de Goiás, eu sei que vai ser top. Galera que vai fazer a próxima prova da OAB, começou antes de ontem, começou domingo, o coaching exame de ordem arrancada final. Quem não se matriculou, corre que as vagas estão acabando. 35 dias, 50 aulas, várias revisões, vários simulados no coaching exame de ordem arrancada final. Quem não está dentro, corre no site do Portal F3, se matricula que vai valer a pena. Se tiver alguém aqui na live que ainda não segue o meu Instagram, vamos seguir o Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, Barreto com 2T. Se alguém aí da live puder digitar meu Instagram, eu agradeço. Meu Instagram é Pedro Barreto. Priscilinha, você que está aí, digita aí Pedro Barreto, Portal F3, para que a galera que está aqui pela primeira vez no Periscope, a galera que não conhece meu Instagram, possa seguir. Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Obrigado, Priscila, foi minha aluna de coaching exame de ordem, minha aluna de segunda fase do AB, hoje é advogada, está se pós-graduando, igual a Adriana lá do Espírito Santo, que também fez o coaching exame de ordem, também passou na segunda fase tributário comigo no AB e hoje está aí bombando, né, na advocacia no Espírito Santo. Galera, beijo a todos, que o bom Jesus vos abençoe. Vou correr, senão eu perco meu voo. Mais tarde tem live de direito constitucional. Tamo junto sempre. Beijo no coração.